Olá, o Em Pauta na Saúde está no ar e você confere agora os destaques desta semana. Covid-19. Pesquisa traz resultados inéditos sobre os impactos da pandemia na atenção oncológica. E você vai ver ainda uma reportagem especial sobre o Dia Mundial da Doença de Chagas, uma data importante para chamar a atenção para uma doença centenária silenciosa e que parece até que ficou no passado. Tudo isso agora, aqui no Em Pauta na Saúde. A gente começa essa edição falando de uma pesquisa que revela os impactos da pandemia de Covid-19 na atenção oncológica. O trabalho foi realizado pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, em parceria com a Abralha, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, o movimento Todos Juntos contra o Câncer e o Observatório de Oncologia. Os resultados foram apresentados no Fórum Big Data em Oncologia. É a 7ª edição do evento que debate os principais desafios da doença, que é a segunda causa de morte no mundo. O tema central do evento aqui desse ano é Covid-19 versus câncer, e a equipe do Observatório de Oncologia traz dados inéditos a respeito do diagnóstico e do tratamento. O resultado da pesquisa apresentada no evento foi um comparativo de dados de pacientes com câncer e trabalhadores da saúde do setor público e privado entre 2020 e 2021. Trabalhos de análise de outras instituições mundialmente reconhecidas também foram discutidos. Esse trabalho demonstrou isso aqui, uma redução entre 28% e 70% nas cirurgias de câncer, esse outro trabalho mostra, e esse aqui, com referência a países da América Latina, mostrou isso também, atraso no diagnóstico de tumores, interrupções de tratamento e resultados piores do que normalmente seriam esperados. Os coordenadores do projeto, ambos pesquisadores da Fiocruz, estiveram presentes no evento. O médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, participou da mesa de debate como comentarista, enquanto o Dr. Luiz Santini, que já foi diretor-geral do INCA, apresentou os resultados desse estudo como palestrante e chamou atenção para os fatores que limitaram o acesso ao diagnóstico e tratamento da doença nesse período, como a sobrecarga do sistema de saúde e as medidas de isolamento social. A pesquisa apontou impactos na marcação de consultas, exames, aquisição de medicamentos, entre outros aspectos de dimensões diversificadas. Se foi feito algum uso de consulta médica, ou de psicoterapia, ou de orientação de serviço social à distância, que essa é uma novidade trazida pela pandemia, não é? Se houve atendimento domiciliar ou não. Entre os principais resultados divulgados, em 2020, 69% dos usuários do SUS reportaram que sofreram algum tipo de alteração no tratamento da doença, enquanto em 2021 essa marca subiu para 90%. Um outro dado importante diz respeito ao aumento expressivo nas remarcações de exames, que subiram de 38% em 2020 para 50% em 2021. Isso vai resultar em diagnósticos mais tardios, em tumores mais avançados e tratamentos menos efetivos. Ou seja, provavelmente nós teremos um aumento de mortalidade por câncer nos próximos anos, em função dessa sobrecarga que vai haver para o sistema, além do retardo do diagnóstico da maioria dos casos. Para José Gomes Temporão, é preciso olhar para a retomada das políticas de prevenção à doença, para a redução das desigualdades sociais e para os impactos da Emenda 95 no financiamento da saúde. O SUS está perdendo recursos de maneira continuada, e isso afeta concretamente a disponibilidade de recursos. Então, todo esse material agora vai ser sistematizado num documento, digamos assim, que vai ser entregue às autoridades, ao Ministério da Saúde, divulgado para a população. O Canal Saúde aqui em primeira mão está fazendo essa primeira divulgação, para que nós possamos cobrar das autoridades e, evidentemente, estamos dispostos a colaborar na elaboração de um plano de enfrentamento de uma situação tão grave como essa. Na Fiocruz Minas, uma pesquisa teve como principal alvo uma avaliação completa da imunidade gerada por 2 vacinas contra a Covid-19. Durante um ano, os pesquisadores acompanharam 1.587 pessoas vacinadas. O objetivo era avaliar a resposta de anticorpos,
verificar a queda ou ainda se os índices foram mantidos com o tempo. Um dos pontos que mais chamam a atenção na pesquisa é a importância da dose de reforço. Falando em vacinação, existem algumas perguntas que a gente sempre escuta pelas ruas. Se a vacina contra a Covid-19 é realmente eficaz, quais os percentuais e diferenças de proteção entre a primeira e a segunda dose e ainda, se quem tomou a vacina está realmente protegido. Os resultados de uma pesquisa realizada na comunidade da Maré, aqui no Rio de Janeiro, revelam números que nos ajudam a responder a essas questões. Entre casas e ruas estreitas, histórias que se cruzam na Maré. Esse conjunto de 16 favelas que reúne 140 mil pessoas. E durante toda a pandemia, a mobilização e o engajamento comunitário ganharam protagonismo. O combate à Covid-19 foi feito junto a ações contra a insegurança alimentar, um trabalho iniciado pela ONG Redes da Maré, que tem atuação de mais de 20 anos de resistência. Durante esse período, e desde os primeiros dias de vacinação, um documentário passou a contar partes de um conjunto de narrativas. E eu sinto uma esperança, sabe? Um futuro novo, vendo os meus amigos, sabe? Da minha idade sendo vacinados. Recortes de momentos que entraram para a história da saúde pública brasileira. Esse momento que a Maré vive da vacinação em massa é um momento de muito cuidado. E um momento histórico. Eu que tive 12 pessoas mortas na minha família por Covid, não são mareenses, são pessoas que moram em Minas Gerais, mas eu perdi 12 pessoas por essa doença. Ter um filho vacinado e ver meu marido também foi vacinado no primeiro dia da vacinação, então assim, eu estou vivendo um momento de muito êxtase. Em junho, o projeto Conexão Saúde também esteve presente com ações de comunicação e de vigilância em saúde, com pontos de testagem e acompanhamento das pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Praticamente 100% dos adultos foram vacinados na primeira etapa. Junto com isso, 2 estudos foram iniciados. Um deles para analisar a efetividade da vacina AstraZeneca, antes da introdução da variante Ômicron ainda, dentro do período de circulação da variante Delta. Nós avaliamos, através desse estudo, chamado teste negativo, quer dizer, indivíduos que foram testados, que testavam positivos e testavam negativos, e junto com isso a gente avaliava quem estava vacinado e quem não estava vacinado. Os números revelam um aumento gradativo da proteção após a vacinação. Para se ter uma ideia, 3 semanas depois da primeira dose, a proteção contra a Covid-19 sintomática é de 31,6%. Quando falamos da segunda dose, 2 semanas depois de tomar a vacina, a taxa sobe para 65,1%. O artigo foi publicado na revista Clinical Microbiology and Infection, que é uma revista da Sociedade Europeia de Doenças Infecciosas. Aí, novamente, reiterando a importância da segunda dose, uma vez que não só a segunda dose ela aumenta a proteção, mas também ela aumenta o tempo de proteção do indivíduo. Evidências que deixam claro a importância da segunda dose para a população. Nesse momento, está sendo avaliada na Maré a efetividade da vacina em relação à Ômicron e à terceira dose. E os estudos continuam. Nós iniciamos um estudo de coorte. Um estudo de coorte é um estudo longitudinal, quer dizer, é um estudo que se dá ao longo do tempo, onde se acompanha um conjunto de indivíduos, uma população. Nesse caso, são 6.000 indivíduos que estão sendo acompanhados, estão em acompanhamento. A gente agora está fechando o segundo ciclo de acompanhamento desses indivíduos e que ainda vai seguir por mais algum tempo. O dia 14 de abril é o Dia Mundial da Doença de Chagas. Desde 2020, a Organização Mundial da Saúde faz um alerta neste dia que busca dar visibilidade para essa doença negligenciada e que atinge principalmente as populações mais vulneráveis. Nas redes sociais, a Fiocruz lançou uma campanha de conscientização com a participação de pesquisadores da instituição, que estiveram presentes em vídeos e publicações que falam sobre diversos aspectos da doença.
Publicações como essa e diversos vídeos informativos trouxeram conteúdos relevantes acerca da causa, diagnóstico, transmissão e desafios de uma doença centenária que ainda comete milhares de pessoas todos os anos. A doença de Chagas é a doença parasitária que mais mata nas áreas onde ocorre, principalmente na América Latina. Apesar disso, só existem 2 medicamentos para o seu tratamento. A doença de Chagas foi descoberta em 1909 pelo sanitarista brasileiro Carlos Chagas. Causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é transmitida principalmente através das fezes do inseto conhecido como barbeiro, podendo também ser contraída por transfusão de sangue contaminado ou durante a gestação, da mãe para a criança. Se não tratada, pode levar a graves problemas cardíacos e digestivos. O que acontece é que, muitas vezes, por falta de informação, as pessoas já chegam em estágios tardios da doença, onde já há comprometimento crônico, onde já há, por exemplo, uma cardiopatia ou uma forma digestiva com as complicações crônicas, e aí sim, nessas fases avançadas, o tratamento e a cura se tornam mais difíceis. De acordo com a OMS, cerca de 7 milhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo parasita Trypanosoma cruzi. O Ministério da Saúde aponta que atualmente no Brasil, pelo menos 1 milhão de pessoas fazem parte dessa estatística. Hoje nós sabemos e falamos sobre doença de Chagas, muitas vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que essa doença ela faz parte do nosso passado. Infelizmente não. O acesso à informação certamente é um fator que pode auxiliar na descoberta e no tratamento da doença de Chagas. Estima-se que menos de 10% dos infectados são diagnosticados e apenas 1% recebe o tratamento adequado. Isso acontece porque, em muitos casos, a enfermidade não apresenta sintomas em sua fase inicial e a maior parte das pessoas atingidas tem dificuldades em acessar os serviços de saúde. Andréa Silvestre divulgou um projeto inédito liderado pela instituição, o Cuida Chagas. Ele vem como uma novidade, que é um investimento que nunca houve da Unitaid, um investimento internacional para o controle da doença de Chagas na América Latina. Envolvendo instituições governamentais de 4 países, Brasil, Bolívia, Colômbia e Paraguai, o objetivo é intensificar o acesso ao diagnóstico e tratamento e contribuir para a eliminação da transmissão crônica da doença, responsável pelo nascimento de aproximadamente 8 a 15 mil bebês infectados a cada ano na América Latina. E é falando da importância da conscientização da doença de Chagas que a gente encerra essa edição do Em Pauta na Saúde. Obrigado pela companhia e até a próxima.